E aí, pessoal, vamos lá, vamos para uma aula agora sobre Instagram. Vamos começar a falar de cada rede em específico, né? E a gente começa falando do Instagram, que é uma rede hoje mais importante em termos de relacionamento, em termos de relação usuário-consumidor, em termos de empresa-consumidor, né? Então é nessa primeira rede aí que a gente vai trabalhar. Eu especificamente adoro, amo muito Instagram, especialmente porque eu trabalho com imagem, né? Sou fotógrafo também, então é uma rede que me faz muito bem, né? Tenho bons relacionamentos ali e construir uma boa imagem em termos de profissional e também pessoal dentro do Instagram. Hoje, nessa primeira aula, a gente já viu na aula anterior sobre produção de conteúdo em redes sociais, que a questão principal, né, das redes sociais em si, né, e a gente viu as primeiras que foram rapidamente, né, Facebook, Instagram e Twitter, cada característica delas. Na verdade, o que a gente entende é que essas redes prezam o relacionamento, especialmente porque uma rede social tem como princípio básico a relação social, né? Então, uma rede social não foi feita para ser uma espécie de um estande de vendas. A gente está falando aqui de um processo de relacionamento. Para que isso aconteça, eu tenho que entender como é que elas funcionam. Entender como as redes funcionam significa também entender como funciona o algoritmo de cada rede dessa, né? Então, o Instagram, que é uma rede que você já viu as principais características na aula sobre produção de conteúdo nas redes sociais, ele possui um algoritmo bem específico que é o que nós vamos ver hoje, né? Ou seja, o que é esse algoritmo do Instagram e como é que ele promove esse engajamento? Quais são os princípios básicos para a promoção de engajamento dentro do Instagram? Beleza? Então nós vamos fazer uma entrada rápida aqui, passando pelo que é o Instagram, na verdade, como ele surgiu, uma partinha mais histórica ali, bem interessante, porque tem algumas curiosidades, e depois a gente entra especificamente na ação desse algoritmo, que a partir de 2016 foi muito mais efetivo em relação à presença das empresas no Instagram, tá? Então a gente começa primeiro com essa parte histórica, vamos partir depois para a questão do algoritmo em si e finalizando então com os princípios de engajamento no Instagram. Vamos lá? O Instagram, ele foi lançado foi criado por esses dois moços que estão aí na foto, né? Uma foto customizada, e foi lançado em 2010, norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, ambos engenheiros de software. Se você não sabia, a gente tem uma mão ali no Instagram também, assim como a gente tem uma mão brasileira no Facebook, né? Com o Eduardo Severin. Aqui também no Instagram a gente tem o brasileiro Mike Krieger. Em 2011, essa empresa tinha apenas 6 funcionários. Então, ela é uma rede social dessas bem novinhas, como são criadas as redes. Porém, já tinha 10 milhões de usuários. E no ano de 2012, após o lançamento do aplicativo na versão Android, o Instagram foi comprado pelo Facebook. E aí, né, o Facebook depositou lá US$ 1 bilhão, uma quantia razoável para comprar uma rede que crescia exponencialmente. Tanto que atualmente essa rede hoje tem mais de 500 milhões de usuários, né, e 7% dessas contas são brasileiras. O Instagram é uma das redes sociais mundiais mais utilizadas pelos brasileiros. No Instagram, que é uma rede social extremamente visual, né? Ou seja, se trabalha muito com foto, mais recentemente ela abriu muito mais para vídeo, mas ela é uma rede social que foi criada com uma base fotográfica. A foto mais curtida da história do Instagram é, curiosamente, um ovo. Essa foto aí, né, que você está vendo, é a foto que tem o maior número de curtidas no Instagram. Ela alcançou em janeiro de 2019 mais de 54 milhões de curtidas e só cresce. Não adianta eu colocar aqui um número específico porque ela só aumenta diariamente. Ela faz parte de um perfil
chamado World Record Egg, e é um perfil bem interessante, que é assim, é como se a gente tivesse ali uns World Record Egg ele fala de algumas de relacionamentos. Ele usa, na verdade, o ovo como uma espécie de um personagem, né? Então é uma rede bem interessante. Eu sigo, acho bacana, mas e aí você fala assim, mas por que o ovo, né? Foi o mais curtido. E aí a gente entra naquela lógica das redes sociais também, que a gente diz assim, o que faz com que um conteúdo seja viral, né? Qual é o passo a passo para um conteúdo ser viral? Se a gente tivesse esse passo a passo, estava todo mundo rico, né? Então, quer dizer, em algum momento você tem uma movimentação meio de rebanho que acaba promovendo situações como essa desse ovo ser o mais curtido ao longo do tempo. A primeira foto do Instagram foi essa aí, né? Foi postada meses antes do lançamento oficial também, que é quando eles ainda testavam, e foi publicada pelo fundador, o Kevin Systrom, né? No @Kevin. O @Kevin até hoje obviamente, né? É um perfil do fundador. E ele mostra o pé ao lado de um cachorro, né? Eles falam que é um labrador, mas na verdade é bem um vira-lata isso. Só que assim, essa foto aí do Kevin, ela mostra um pouco o que é as fotos, o que são as fotos no Instagram no começo, né? As fotos no Instagram eram muito assim, a gente tinha partes do corpo sendo mostradas com muita intensidade pelas pessoas, não era só o corpo inteiro ou o rosto, né? A gente normalmente trabalhava muito com partes do corpo. O pé é uma delas, tanto que até hoje é uma das fotos mais procuradas, né? Tem uma das hashtags mais procuradas, que é o de pé. E aí tem questões aí de fetiche também, enfim. Não sei se vocês lembram, teve uma época que era muito comum a gente ver as pernas na piscina, né? Então, assim, homens e mulheres fotografavam somente as pernas, ou na água, né? Ou fora da água, mas enfim, ali para mostrar que estava na piscina, mostrar que estava na praia. E normalmente eram fotos bem esquisitas, pareciam duas salsichas, né? Perto de uma piscina. Mas assim, era um pouco da característica das imagens nessa rede social que é o Instagram. Bom, vamos falar agora então daquilo que trabalha em cima do relacionamento, né? Então, existem muitas outras curiosidades do Instagram. Se você fizer uma busca hoje pela internet, pelo próprio Instagram em si, né? Você tem muita informação bacana, que se a gente ficaria aqui horas falando dessas curiosidades. O que nos interessa agora, na verdade, em termos de produção de conteúdo, é entender o algoritmo. O que é o algoritmo, gente? O que é o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que um sequenciamento padrão, né, que vai te levar a um resultado, ou que vai promover uma espécie de comportamento no sistema. Então, quando a gente fala algoritmo, nós estamos falando aqui dentro da engenharia de software de um sequenciamento padrão que vai promover um determinado comportamento do sistema. Então, o que isso significa no Instagram? Que o Instagram comporta-se de acordo com o sequenciamento padrão desse algoritmo. E se você quer realmente entender como que as pessoas vivem, se comportam dentro do Instagram, você precisa entender também como é que o algoritmo funciona. Então, quer dizer, o algoritmo do Instagram, ele interpreta o conhecimento dos usuários e ele vai, então, fazer uma coisa muito importante nesse relacionamento. Ele vai sugerir postagens que sejam de maior ou menor interesse, tanto no feed como na aba de explorar. Então, por exemplo, se você começa a curtir imagens de basquete, logo você vai ver muito mais posts de basquete. Você curte, de repente, 2 ou 3 fotos de rodeio, dali a pouco seu feed começa a aparecer foto de rodeio. Mesmo que você não siga, você começa a receber, na verdade, essas opções. E aí, o que acontece? É o algoritmo funcionando. Então, ele está avaliando o seu perfil e está te colocando em rede com as pessoas ou com os assuntos que você mais tem interesse.
Então, o algoritmo, o que é esse sequenciamento aí que vai determinar o comportamento, né? Então, isso para a gente é fundamental, porque se eu não entendo esse algoritmo, se eu não jogo com essas regras do algoritmo, dificilmente eu consigo avançar em termos de relacionamento na rede. No começo, o Instagram funcionava, ele era bem, as postagens eram cronológicas, ou seja, a gente tinha os posts, né? Eles eram exibidos para os usuários numa ordem de postagem, né? Isso significa que se você colocasse um post seu às 8 da manhã, seu amigo às 8h30 e depois seu um outro às 8h30, um outro amigo às 8h45, a gente na verdade ia ter ali você ia receber no seu feed justamente essa sequência, né? Hoje, não, porque agora, especialmente depois de 2016, quando o algoritmo do Instagram foi, na verdade, estabelecido de vez, a gente tem muito mais uma experiência de cada usuário no seu feed, né? Então, de acordo com a sua intenção, de acordo com aquilo que você gosta, você começa a receber essa informação no feed. Eu falei numa aula anterior sobre produção de conteúdo em rede social que funciona mais ou menos assim. Não importa se você me segue, por exemplo, se você segue o professor Mancuso, segue lá o Mancuso no Instagram. Você gosta das minhas postagens, você gosta de se relacionar comigo, você gosta de compartilhar, você tem um engajamento legal. Se eu postar às 8 da manhã e você só abrir o Instagram às 5 da tarde, não tem problema, eu vou aparecer para você. Isso não acontecia antes com as postagens cronológicas. Então, isso faz muita diferença. E muita gente ainda, hoje em dia, fala assim, putz, mas seria legal voltar cronológico. Cara, não é legal, porque o aumento de engajamento é 50% maior quando a postagem não é cronológica, porque ela chega no público específico e do jeito que você quer, né? Então, você está recebendo uma informação bem específica. Então, esse algoritmo é importante, a gente já vai entendendo, na verdade, essas primeiras características. O algoritmo do Instagram, então, ele tem um objetivo que é muito claro, gente. O usuário vai encontrar o que ele mais deseja em primeiro lugar. É isso, ele funciona assim, né? A gente consegue desenvolver uma ação mais específica no Instagram porque a gente não tem mais essa história de postagem cronológica, né? Então a gente vai encontrar aquilo que a gente quer. Quando você entra no Instagram, você mais ou menos está dentro da sua própria bolha, né? Então você vai começar a receber informações, receber postagens, fotos, vídeos que são bem mais interessantes do que você tinha antes, né? Quando era uma questão mais cronológica. Por quê? Porque agora, se você não se interessa por rodeio, você não vai receber nada de rodeio. Se você não se interessa por maquiagem, dificilmente você recebe alguma coisa de maquiagem, né? Então, assim, há uma lógica nisso. Agora, na prática, nós temos que entender que esse algoritmo do Instagram funciona a partir de 3 princípios básicos, ou seja, como é que ele faz para fazer com que o usuário encontre o que ele mais deseja em primeiro lugar. Vamos lá, são 3 princípios básicos e esses princípios são esses daqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó, para você ver. Esses princípios são, né, temporalidade, engajamento e relacionamentos, ou seja, o algoritmo do Instagram vai funcionar melhor se você respeitar esses 3 princípios aqui. Gente, nós estamos falando de uma situação, vou até abrir aqui, ó. É interessante que assim, nós estamos falando de uma situação de produção de conteúdo que obviamente você vai trabalhar com isso mais para frente. Mas eu vou dizer para você, se você souber aproveitar bem essa aula, até mesmo a sua própria rede social no Instagram, seu próprio perfil começa a mudar. Ele começa a ter muito mais alcance do que você tinha até então. Então vamos prestar atenção nesses 3 princípios, que eles fazem muita diferença na hora que a gente vai criar um conteúdo no Instagram. O primeiro princípio que eu estou colocando aqui é a questão da temporalidade. Deixa eu tirar aqui, ó, temporalidade, né? Então, quer dizer, o Instagram, ele abandonou a ordem cronológica, mas isso não significa que o tempo não importa mais no Instagram. Importa sim. A rede leva em consideração que os usuários querem ver conteúdo sempre novo, sempre recente. O que é isso? Que isso é importante para a gente nesse processo, então? Que os posts
não vão aparecer em ordem cronológica, mas só que ainda vão seguir uma lógica temporal que é a seguinte: eu estou sempre atento com aquilo que é mais novo. Então, não adianta eu ficar publicando também, acreditando nessa história do simples relacionamento de um usuário com o outro, que é assim, publicar uma coisa hoje e só publicar outra daqui 5 dias. Não, quanto mais constância você tiver, quanto mais você usar o tempo do Instagram, melhor para você. Ou seja, esteja sempre presente, faça acontecer, faça com que você esteja presente no feed, faça com que você esteja presente no Stories, faça com que você esteja presente no IGTV, porque o Instagram vai entender que você está usando o seu tempo para ele. E quanto mais você usa seu tempo no Instagram, mais ele aumenta o alcance das suas publicações. Então a temporalidade é fundamental. Aquilo que é mais novo é mais importante e o tempo que você usa nessa rede também é importante. Então é um princípio muito básico, princípio importante que a gente consegue desenvolver bem dentro dessa lógica do Instagram. Um outro princípio importante no Instagram é o engajamento. Então, esse engajamento é o seguinte, gente. Quanto mais comentários, interações e compartilhamentos a postagem vai, maior a chance dela aumentar em termos de expansão na rede. Maior a chance dela alcançar outros perfis. O que significa isso? Que o Instagram preza pela interação. Então, o que eu tenho que fazer se eu sou um produtor de conteúdo e estou no Instagram? Promova postagens que gerem comentários, interações, compartilhamentos. Ah, mas como isso? Sim, agora é a hora da criatividade, né? Agora é a hora de você trabalhar questões, assuntos interessantes, essência de conteúdo é fundamental, né? Então, dentro da lógica da sua empresa e dentro do que está acontecendo no mundo, esteja presente. Nem sempre o melhor assunto vai ser só o da sua empresa. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma situação super mega acontecendo na sociedade que não diz respeito à sua empresa, mas poxa, por que não trabalhar isso? Né? Por que não fazer uma enquete? Por que não fazer um tipo de conteúdo que faça com que as pessoas possam compartilhar? E aí você tem a questão, olha só, quando a gente estuda a questão dos propósitos, né? Propósito de conteúdo, propósito educativo, útil, jornalístico, cultural e inspirador. Gente, está na hora de usar isso. Está na hora de pensar, quanto mais eu coloco conteúdo educativo, mais eu gero compartilhamento, quanto mais eu coloco conteúdo útil, mais eu gero interação, comentário, conteúdo informativo é importante. Os inspiradores, conteúdos inspiradores, geram muitos compartilhamentos. Uma pessoa passa para outra. A pessoa quer colocar, se aquilo foi interessante no feed, no seu feed, pode ser interessante no feed dela também. Então, cara, ela pode subir isso para Stories, ela pode subir isso no IGTV dela. Quer dizer, é o engajamento. A rede, o algoritmo do Instagram vai te dar muito mais moral se ele entender que você está engajando, se ele entender que você está movimentando a rede. Então, do mesmo jeito que você vai pensar na temporalidade, você tem que pensar também no engajamento, nas quantidades e na forma que você está oferecendo de postagem, justamente para fazer com que o Instagram trabalhe a seu favor. Na verdade, nós estamos falando aqui do algoritmo funcionar a seu favor, né? Então é uma situação que, tudo bem, é dele, o Instagram tem o algoritmo dele, mas ele pode funcionar a seu favor, né? Então o engajamento é um ponto importante. Outra coisa, outro e o terceiro e último princípio básico do Instagram, além da temporalidade e do engajamento, a gente chama de relacionamento. O feed de usuários do Instagram é sempre composto por mensagens que mostram o quanto você tem de relacionamento mais próximo. Então, assim, ó, se você compartilha, se você comenta, se você curte, enfim, se você engaja com o perfil, ele vai provavelmente aparecer mais no seu feed. Então, isso significa que nós estamos falando aqui de criação de bolhas, né? Ou seja, se você quer criar na sua rede um nível maior de relacionamentos, promova isso, faça o Facebook entender que você gosta desse, daquele usuários, daqueles perfis. E aí,
mas não passa só por eles. Vai lá, comenta, compartilha, engaja. Quando você faz isso, a rede começa a entender que você gosta daquele perfil e começa a te dar mais essa opção. E de repente, como você, com o tempo, você vai começar a ter uma presença, né, na rede social muito mais específica do que aleatória, né? Então, muitas vezes a gente está lá no Instagram e fala assim, poxa, mas por que eu quero saber de bolo, né? Eu não quero aprender a fazer bolo, mas é porque a sua bolha não está sendo formada, né? E se você começa a receber um monte de coisa que não tem nada a ver com você, é porque você, na verdade, está só respirando no Instagram. E você não pode só respirar no Instagram, você tem que agir no Instagram. Você tem que fazer o algoritmo entender que você quer relacionamentos. No caso das empresas, quanto mais ela se relaciona, mais ela também faz os usuários e potenciais consumidores se voltarem para ela. Então, nesse sentido, a gente vai ter 3 princípios muito básicos, gente, para mudar a nossa vida no Instagram. Temporalidade, gastar tempo e promover assuntos novos, atuais. A questão do engajamento, ou seja, promover postagens e também engajar muito, né? Ou seja, fazer as pessoas participarem, se relacionarem com você, terem acesso à sua vida, ao seu material, ou então ao seu produto, aquilo que você está querendo trabalhar ali em termos de marca. E a questão dos relacionamentos. Então, temporalidade, engajamento e relacionamento são os 3 princípios básicos que vão reger o algoritmo do Instagram. Isso é fundamental. Sem esses 3 princípios, não adianta mais nada que você vai ver daqui para frente, porque são técnicas que estão amparadas nesses 3 itens. Eles querem dizer o quê? Que o Instagram preza pela criação de uma comunidade. Ou seja, o Instagram quer que você esteja em comunidade, que as suas ações sejam sempre compartilhadas, partilhadas, inclusive conhecimentos e oportunidades. Então, quanto mais você faz isso, quanto mais você gera em termos de engajamento, quanto mais você participa da vida das pessoas, as pessoas participam da sua vida dentro da rede, ele está entendendo que uma comunidade está se formando ali. E ele vai dar atenção para você. É lógica da inteligência artificial. E é importante, porque ela funciona assim. E ela vai dar, então, um retorno muito mais interessante para você. Beleza? Gente, essa aula aqui é importante para a gente entender como é que funciona, quais são esses princípios básicos, então, do algoritmo. Temporalidade, engajamento e relacionamentos. E esses 3 princípios vão promover, na verdade, a formação dessa comunidade. Para a gente poder trabalhar em produção de conteúdo de rede social, nós não podemos desqualificar esses 3 princípios. Beleza? Gente, grande abraço, vamos lá. Nós temos no módulo lá do Aprender, existem vários exemplos de Instagrams de perfis que você pode dar uma boa, assim, vamos passear, vamos entender, vamos verificar mais. Nas próximas aulas a gente vai falar mais disso também, mas já aproveita esse momento para você observar esses perfis que são perfis referência, beleza? Grande abraço para você, até mais!